tem com listinha, com pintinha, com cores mil, cor de rosa, vermelho, amarelo, rajado, ocre, ferrugem. É tanta variedade de aglaonema que você provavelmente vai querer colecionar essa folhagem espetacular depois de assistir esse vídeo. Então, vamos aprender a cuidar? Folhagens tropicais por excelência gostam de calor, altas temperaturas e de muita umidade. Então já memoriza que onde é quente e úmido, as aglaunemas vão crescer felizes. Mas e o sol? Toda vez que a gente fala de plantas de sombra, as pessoas ficam confusas. Mas planta de sombra tomando sol? Verdinho? Se você quiser que a planta tenha uma coloração mais viva, se você quiser que ela dê flor, sim, ela é capaz de dar flor, uma flor bem discreta, mas ela é capaz de dar flor, você precisa oferecer nem que sejam 2 horas de sol por dia, bem fraquinho. Tô falando do sol das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no máximo das 8, ou daquele no finalzinho da tarde, quando as horas mais quentes do dia já passaram. Eu tenho aqui 2 vasos de lauã, ambos cultivados embaixo desse plástico leitoso que deixa passar uma grande claridade, mas não sol direto. Repara que as diferenças de cores são naturais da planta e que você pode estimular com mais ou menos incidência de sol. Eu tenho uma aglaonema lauã que nasceu aqui em Acosta e que está comigo há 1 ano e meio. Olha só que monstra, né? Então, eu tenho aqui a planta pernuda, então eu quero aproveitar para mostrar num exemplar mais velho e um pouquinho deformado, que é justamente este caule aqui que você vai usar para tirar mudas. Aqui eu quero aproveitar para destacar a história da cor. Então repara como as folhas da minha que tomam sol ficaram bem escuras. Eu tenho mais folhas coloridas do que folhas verdes e como aqui elas estão um pouquinho mais claras. Pessoal, quando a gente fala de flor, de planta, de folha bonita, você faz assim: uau, que flor mais linda! Porque, né, ela nem precisava da flor. Com uma folha tão espetacular que nem essa, ela nem precisava florir. Além de tudo, tá florindo. Aqui eu tenho uma, ó, com vários botõezinhos. Então isso aqui que aparece na parte de cima, quase sempre meio escondido pela folhagem, depois se abre, ó, e lá dentro, escondidinho, fica a espiga de flores, que parece um pouco com aquele pauzinho do antúrio. Ao plantar em vaso ou em canteiro, capriche nesse substrato bem fofo e fértil. Super boa ideia colocar um pouquinho de humus de minhoca ou de composto da composteira ao melhorar essa terrinha. E também dá um vaso um pouco grande para ela. Você pode fazer um vaso cheio como esses de 2 formas. Uma é imediata, mas vai dar ruim no futuro. E a outra é para quem gosta de planejar. A imediata é simplesmente plantar várias aglaunemas num mesmo vaso. Só que depois de um tempo você vai ter aquele empurra-empurra típico de superlotação. Se você quiser ter esse efeito cheio, repara como o vaso é cheio. Quando a gente olha de cima, a gente vê como tá cheio. Sabe como o produtor consegue esse efeito? Podando. Aqui não dá para ter dosinha. As aglaunemas rebrotam, verdinho. O toquinho enraiza, a ponteira enraiza e a planta mãe rebrota. Eu vou até te provar isso. Eu sei que a gente deixa um toco assim no vaso e fala, morreu. Sincerão para você? Demora. Leva 6 meses pro toco produzir folha assim bem bonita. Em compensação, para a folha enraizar é muito mais rápido. Olha só. Uma muda feita da minha própria aglaonema. Por que que a gente não enraiza na água? O ideal é enraizar direto na terra, porque a planta não sofre com a transição. Verdinho, as aglaunemas são plantas terrestres.
Essa coisa de crescer na água é para as aquáticas. As plantas terrestres preferem crescer na terra. Então plante as suas estacas num substrato bem úmido, não encharcado, e deixe esse bebê crescer num local com bastante claridade para quando começarem a surgir as primeiras folhas, você passar para o canteiro ou para o vaso maior. Ô Carol, mas por que você tá falando isso tudo de luva? Porque todas as aráceas, todas, monstera, filodendros, aglaunemas, são tóxicas, tá? Por isso, se você tiver bicho de estimação, você pode lembrar que eles têm instinto e que são capazes de identificar aquilo que eles podem comer ou não, mas quem tem filhote, bicho doente ou idoso ou criança pequena, ponha as plantas da família das aráceas todas no alto. Respira fundo e vamos juntos, tá? Então, ó, vamos enxergar o que a gente tem nesse vaso aqui, ó. Oi, minha lindeza, tudo bom? Vamos dar espaço para você fazer muitos filhos, tá bom? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pés. Tava na cara que ia ficar cheio, né? É muita planta, ó. Só do lado de cá tem 4. Então, antes de mais nada, a gente vai simplesmente tirar as pontas, tá? Agora é um truque que ajuda muito a evitar que pela área exposta entrem pragas e doenças, principalmente doença. Então, ó, eu vou pegar canela em pó e vou passar um pouquinho nas plantinhas. Na partezinha do toco, tá? Ó. A canela em pó é fungicida e bactericida. E ela ajuda também na cicatrização. Então eu tenho uma planta um pouquinho mais blindada. Esses risquinhos marcam os locais onde a bainha da folha se insere, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, uma folha e aqui eu tenho a cicatriz da bainha dela. Aqui eu tenho uma folha que secou e a cicatriz da bainha dela. Então você vai cortar perto desses lugares, porque é daqui que a planta rebrota. Ainda que você queira plantar no canteiro, planta primeiro num vaso pequeno. É mais fácil de manter a umidade num bercinho do que você deixar a planta úmida num canteirão. E aí, ó, é só espetar. Coisas importantes sobre esse bebê aglaonema. Não importa qual variedade de aglaonema você escolheu para multiplicar, a grande questão é que ela precisa de umidade para enraizar, mas você não pode colocar água demais, porque ela não tem raiz para chupar essa água. Então, se o solo ficar encharcado, o que vai acontecer é que o rizoma, esse caulezinho, vai apodrecer antes da planta conseguir enraizar. Então, é uma umidade bastante sutil, tá? Nada de encharcar. Molha bem, mas dá uma boa distância entre uma rega e outra e vai acompanhando. E a ponteira? É a mesma coisa. Passei canela e vou espetar. Você vai ver que ela vai perder folha, que ela vai murchar, mas ela não morreu. Acredite na sua muda de aglaonema. Demora até 6 meses para ela fazer um oi. Demora mais para produzir folhas do que para enraizar, mas continue cuidando bem, tá? Pontinha do dedo no substrato para saber quando regar, só rega quando você perceber que está bem sequinho na superfície. E não esquece, à medida que as folhas forem surgindo, vai pouco a pouco tirando só da claridade e passando para aquela horinha ou 2 de sol que ela vai ficar muito mais feliz. Duas dúvidas muito comuns sobre aglaonemas. A minha planta está com a folha manchada, tá amarelada, tá queimando na ponta. Pontinha, biquinho de folha larga, queimando é ar muito seco. Geralmente fica queimadinho todo o biquinho da planta, tá? Todas as folhas com a pontinha queimada. Isso é ar seco, local com ar condicionado, com corrente de vento. Sempre é ruim para planta de folha larga, não só para as aglaonemas. Outra sinalização é a das manchas amarelas, excesso de água no substrato. Segura um pouco o dedo nervoso da rega, molhe um pouquinho menos, que ela vai aos poucos se adaptar. A folha que queimou, manchou, pintou,
não desmancha, não despinta, não desqueima. Mas folhas novas surgem numa sinalização da planta de que ela reagiu. E as principais pragas, cochonilha e pulgão, a gente já falou muitas vezes, usa o detox de pragas que está aqui no card e também no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então, paninho úmido com água, somente água, passa nas folhas para tirar pó e também para evitar pulgões e cochonilhas. Planta limpinha, bem adubada, fica fortalecida contra pragas. Segunda grande dúvida sobre aglaunemas, na verdade é sobre aglaunemas e difenbáqueas. Carol, como é que eu diferencio uma da outra? Realmente, elas são praticamente iguais. Essa é uma aglaunema, essa é uma difenbáquea. Daí eu vou mandar um sincerão para você, verdinho. Nem eu sei a diferença delas. Se alguém não me fala qual é qual, eu também não sei. Então, minha sugestão, isso aqui é coisa de taxonomista, de quem é especialista em identificação de plantas, que vai se debruçar na análise do cromossomo para dizer isso é difenbáquea com certeza, Carolzinha. Isso aqui claramente é uma aglaunema, claramente. Já sabe, né? Coisa do Harry Lorenzi isso. Então, quando você tiver dúvidas, olhe na etiqueta ou então dá uma consultada no livro do Harry Lorenzi para você descobrir se é difenbáquea ou aglaunema. Eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo, até mais!